Meu nome é Heather Morrison e quando minha EQM ocorreu, eu estava em um jantar com amigos que tinham acabado de se mudar para Vancouver. Comecei a achar difícil respirar. Senti muita pressão no peito. Pensei, talvez eu tenha ficado subitamente doente. Não sabia o que pensar, para ser honesta com você. Ficou tão ruim que acabei indo para o banheiro deles e fiquei na frente do espelho e disse: se você não procurar ajuda ou disser que precisa de ajuda, vai morrer. Houve um sentimento que me dominou, e era um sentimento de presságio. Então saí do banheiro e disse: preciso de uma ambulância. A música foi abaixada e todos olharam para mim e disseram: o quê? Eu disse: preciso de uma ambulância. Preciso de uma ambulância agora. E meu noivo na época disse: não. Eu a levarei para o hospital. Fui pega e enfiada no carro. Estamos em uma rodovia escura. Veio um sentimento dentro de mim de que eu ia morrer. Chegou a um ponto em que me rendi a isso. E então, de repente, essa escuridão veio muito lentamente de trás assim. Agora estou na escuridão total. Chamo isso de abismo ou vazio porque não sei como chamá-lo. Mas era tão confortável lá, mesmo que fosse preto. Não havia topo, fundo, lados. Era apenas esse espaço vasto e incrível. Era muito parecido com quando você está em um lago, e o único lá é você flutuando. Não ouvia nada. Não havia sons. Apenas a sensação de flutuar, de ser completamente apoiado e muito, muito confortável. Não havia medo. Não sentia absolutamente nenhum medo. Não havia estresse. Eu estava mais ou menos intrigada. Para ser honesta com você, estava intrigada sobre o que era aquilo. O que é esse lugar? Tinha tanta curiosidade sobre o quão escuro era aquilo, que coloquei minha mão na frente do meu rosto para ver se conseguia ver minha mão. E não conseguia. Era assim que estava escuro. Agora, bem longe, vi uma pequena centelha de luz. Era a única coisa que se podia ver na vastidão inteira. Ela ficou maior e parecia que estava vindo na minha direção, e eu só assisti com um sentimento de curiosidade. Realmente não havia mais nada que eu pudesse fazer. Não era como se eu pudesse me mover e correr ou algo assim. Eu estava suspensa. À medida que ela se aproximava cada vez mais, percebi: ei, espere um minuto. Isso parece um túnel. Parece até um cone girando com diferentes tons de cinza e faíscas de uma luz mais brilhante. E então estou observando isso. E agora está ficando cada vez mais perto e de repente estou dentro dele. E comecei a ficar nervosa. Porque não sei o que é isso, sabe? Não tenho absolutamente nenhuma ideia. Eu podia ver no topo do túnel, acho que poderíamos chamar de luz extremamente brilhante. E então, de repente, eu estava lá. Quando eu era criança, perguntei ao meu pai: o que acontece quando morremos, pai? E ele disse: nada. Vivemos, morremos. E é isso. É por isso que eu não sabia nada disso e não tinha lido livros ou algo assim. Uma vez, quando fui convidada para a escola dominical do meu primo, a professora me perguntou se eu acreditava em Deus e eu disse não, e ela ficou absolutamente horrorizada. Enfim, entro nessa luz brilhante e estou atordoada com o brilho dela. Era como uma luz branca azulada. E dentro dessa luz branca também há pratas. Mas há muita profundidade nessa luz branca. Não é apenas uma simples cor. E havia pessoas saindo da luz. E a melhor maneira que posso explicar as pessoas saindo da luz é como se pegasse aqueles refletores realmente grandes igual dos estádios de futebol, e você pega cada uma dessas luzes e as coloca no nível do solo empilhadas umas sobre as outras e pessoas saindo disso. E eu estou dizendo para eles recuarem. Se afastem de mim, eu não sei quem vocês são. Mantenham-se afastados de mim. Espera um minuto. Lá está a Nani, minha bisavó. Ali está meu bisavô.
minha tia Alice e meu tio Dick. E estou percebendo essas pessoas que eu conhecia que partiram. E eu não entendia isso, mas quero dizer, foi assim que foi. Eu fui realmente rude. E minha bisavó se aproximou de mim, e isso sempre me faz chorar. Ela disse, Heather, você morreu. E eu fiquei não pode ser, porque eu não sabia. Mas naquele momento foi quando comecei a reconhecer a luz. Aquela luz incrível. E era tão amorosa, além do que poderíamos imaginar. Simplesmente incrível. É aceitação, é apoio, é bondade, é delicadeza. Mas tudo era branco, e eu caí de joelhos e estava chorando de soluçar. Eu não quero estar aqui. Eu não quero estar morta. Eu nem sequer pude viver. Eu nem sequer pude fazer nada. Essa era a minha principal questão. A própria vibração da frequência era mais alta. Me disseram que eu ia ficar bem. Sim, eu morri. E imediatamente passamos por uma revisão de vida. Foi muito rápido, mas foi uma revisão de vida interessante. Eu não tinha medo de nada e não tinha medo dessa presença. E tudo que posso explicar é como uma presença. Eu não vi um rosto ou algo assim. Tudo é telepatia. Mesmo quando minha avó estava falando comigo, tudo é imediatamente em sua cabeça. A revisão de vida é como se você estivesse tão imerso nela. Não é como assistir a um filme. Não foi assim para mim. Acima de mim, dos lados, abaixo de mim, eu estava imerso em minha vida em todos os sentidos. Bem além dos 5 sentidos, muito além disso. Acho que a coisa mais interessante sobre isso que eu encontrei foi o entendimento de como afetamos um ao outro. Nós, mesmo quando temos um pensamento sobre alguém, eles captam. É subconsciente, mas eles captam e eles vão guardar. E então, se você tem um pensamento realmente duro sobre alguém, eles trazem para si mesmos como parte de sua compreensão de si mesmos. Quando criança, havia uma garota, éramos amigas, mas estávamos sempre brigando uma com a outra. Era meio uma dessas amizades estranhas. Éramos cruéis uma com a outra, mas quando nos dávamos bem, sabe? E havia algumas coisas que eu tinha dito a ela que ela absorveu como verdade. E sempre estávamos em uma troca de energia entre nós como amigas. Sempre em uma troca de energia. Então você nunca sabe como um pouco de gentileza para alguém pode mudar sua vida. Havia algumas pessoas que eu absolutamente não tinha ideia de que elas absorveram como algo incrivelmente útil para elas, que alterou seu curso. Isso foi enorme para mim. Absolutamente enorme. Eu estava em um lar adotivo e éramos 6 meninas. Eu sempre dizia a elas, vocês são mais do que seus corpos. Porque, infelizmente, para muitas meninas, elas se envolvem com strip ou coisas assim. Elas não têm muita base. E essa garota que estou sentada conversando e esperando que ela não seguisse nessa direção, ela, na verdade, não seguiu. Então, isso foi incrível para mim. A revisão de vida não é apenas essas foram coisas cruéis que você fez. Você também é mostrado coisas maravilhosas. Você é mostrado conexões maravilhosas que teve com pessoas, até animais de estimação, a troca que você tem com o mundo ao seu redor. Você é mostrado tudo isso, mas o que é interessante sobre isso é que você realmente sente, vê, percebe, sabe exatamente como a outra pessoa se sentiu. Então é quase como se você fosse parte delas, porque nós realmente estamos tão interligados energeticamente. Nós realmente estamos. E então passou para meus pais e tive a compreensão de que eu escolhi meus pais. Essa era minha família de alma e que temos acordos. Eles fizeram acordos comigo e eu fiz acordos com eles, antes da encarnação realmente acontecer. Mas nem tudo é planejado, porque também temos livre-arbítrio. Fui mostrado sobre o karma, no sentido de como isso funciona, e isso também faz parte desses acordos. Me foram mostradas outras vidas que tive.
Uma delas foi que eu tirei a vida de alguém em outra vida que eu tive. E está sendo mostrado isso, e então estou mostrando à pessoa que nós tínhamos um acordo e que íamos reverter. O que também me foi mostrado foi níveis de alma. Nem todas as almas estão no mesmo lugar. Então, se você tem uma vibração de alma, digamos, em um nível 3, elas não vão estar na mesma vibração de entendimento da alma que alguém sentado em uma frequência de 5 ou 6. Então, é interessante que se atraia. Há muitos níveis diferentes. Há um lugar para onde você vai e tem mentores onde está trabalhando seu acordo de vida. Também há um conselho cósmico. Eles estão lá para conversar com você, para ajudá-lo e ajudar outros. E eles são de múltiplas dimensões. Outros, eu realmente não conseguia ver seus rostos. Alguns deles tinham um manto branco. Havia um especificamente que era azul. Quando você está lá, você apenas sabe que eles são de outras galáxias, outras dimensões. E todos se reúnem. Eles são extremamente sábios. Mas não posso dizer que realmente conseguia ver o rosto de todos eles. Eu não conseguia. Era uma mesa comprida, e todos estavam sentados ao redor dela, e aquela área estava iluminada, mas tudo ao redor estava escuro. Eu não sei exatamente onde estávamos naquele momento, mas também estavam sendo mostrados períodos de tempo, modos de viagem, sobre os quais eu não tinha realmente falado antes. Eu, na época, os chamava de buracos de minhoca. Eu passei por alguns deles. Eles estavam me mostrando. Eram flashes de cor, como um tubo, e era extraordinariamente rápido. Senti que foi meio uma viagem turbulenta. Mas não sei por que senti assim, mas parecia assim para mim. Mas são modos de transporte para ir de um lugar para outro. Mas não para todo mundo. Outros podiam apenas imaginar em suas mentes e então estavam lá. Então não é para todo mundo. E eu não sabia como isso funcionava realmente. Quando eu falo dessa minha experiência, tem pessoas que me perguntam o quão real era isso? Poderia ter sido um sonho? E eu digo que nem mesmo a vida parece tão real quanto aquilo. Você sente mais. Você sabe mais. Seus sentidos estão tão destacados. Aqui tudo é meio apagado, enquanto aquela experiência era uau, agora me sinto viva, agora estou viva. E um sonho é quase como bidimensional em certo sentido. Absolutamente, de jeito nenhum era um sonho. Minha família não estava interessada em ouvir sobre isso. Posso te dizer isso agora. Eles não eram apoiadores disso, porque, é claro, aquela era a estrutura de crença deles. Eu nunca insisti ou algo assim, mas definitivamente foi uma jornada solitária na época. Voltando para minha EQM, eu estava sentada em algum tipo de cadeira e havia bolas douradas do tamanho muito maiores que uma bola de basquete. E isso vinha na minha frente e se abria, e havia um filme lá dentro. Era o início da humanidade em guerras, eliminando uns aos outros, ao longo da história da Terra, um após o outro. E simplesmente continuava. Na verdade, o nível de trauma era enorme, absolutamente enorme. Muitos incêndios e muitas inundação, o que agora chamamos de tsunamis. Definitivamente vi todas as guerras. Quer dizer, era absolutamente angustiante assistir. E tudo isso é meio onde estamos agora. Temos que nos libertar. Temos que nos libertar de nossas crenças sobre outras culturas, nossas crenças sobre outras pessoas para chegar onde precisamos chegar. Vou parar por aqui, porque acho isso terrivelmente triste. Muitas guerras civis, espalhadas por todo lugar, infelizmente, muita fome. Eu pedi a eles para pararem. Eu não aguentava mais. Talvez se continuasse, eu iria ver alguma parte boa. Eu senti que eles me mostraram tudo isso para eu entender o que fazemos uns aos outros. E o motivo por trás daquilo tudo poderia ser por religião, poderia ser por terras, poderia ser por colheitas, poderia ser por qualquer coisa, sem o entendimento de que todos nós estamos aqui pelo mesmo propósito, como irmãos e irmãs.
Eu não ia voltar. E eu declarei chorando, basicamente, e incrédula que estava morta. Que eu não tive a chance de realmente começar a fazer as coisas que vim fazer aqui. E que eu queria voltar, eu queria fazer o trabalho que eu me propus a fazer em relação ao meu contrato de vida. Foi-me dito que voltar seria muito mais difícil do que antes de eu morrer. Em um nível físico, emocional, mental, psicológico, tudo seria extraordinariamente doloroso. E haveria coisas que fisicamente eu não seria capaz de curar. E eu viveria com essa dor. Então, eu tinha que estar preparada para isso. E me perguntaram novamente: você quer voltar? Sim, eu quero. Porque quando eu estava do outro lado, eu acreditava firmemente que eu poderia fazer muito desse trabalho, estabelecendo conexão. Estamos conectados uns aos outros. Acho que se pudéssemos apenas ter essa compreensão, o quão conectados estamos uns aos outros e deixar de lado todas as nossas falsas crenças uns sobre os outros, e realmente ter essa compreensão que somos energeticamente parte um do outro o tempo todo. Somos todos humanos. Você não precisa ter todas essas divisões de tudo o que foi criado. Acho que esse é meu desejo. Se pudéssemos apenas chegar a essa compreensão,